Vamos abrir o nosso estudo hoje. Um assunto que eu gostaria que nós abordássemos com muita segurança, este ponto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Nós queremos estar completamente entregues à tua vontade, confiados de que a tua palavra firma os nossos passos. Queremos te agradecer, porque o teu Espírito Santo nos revela e nos instrui em toda a boa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando, advérbio de tempo. Quando era tempo passado. Quando era menino, eu fazia as coisas de menino. Logo que cheguei a ser homem. Aqui há dois comportamentos, o comportamento de menino e o comportamento de adulto. Há pessoas que não crescem e jamais chegam à estatura de adulto. Estamos falando aqui em termos biológicos. São anãs. Estão comprometidas em suas células por desordens genéticas ou problemas alimentares muito sérios. Em alguns casos, estes problemas podem ser tratados pela medicina, mas outros são irreversíveis. São pessoas que sofrem de alguma desordem biológica, não crescem. E outros que sofrem de carências alimentares. Nós temos hoje, no Nordeste brasileiro, uma raça de pessoas baixinhos, chamada Guabiru. Guabiru é aquela raça de carentes proteicos. Pessoas que não comem, que não tiveram uma alimentação adequada e ficaram baixinhos, por falta de alimentação. Mas nós temos na vida muitos guabirus emocionais. Há também pessoas que são emocionalmente nanicas. E esse aqui é o problema. Sofrem de má conformação relacional. Sua estrutura moral está deformada e sua sensibilidade fica sempre nos níveis mais elementares. Pessoas que não evoluem, são constantemente bebês. Eu me reporto aqui a uma lembrança do pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, quando ele disse que apanhou uma igreja com 200 membros e em 2 anos ele tinha uma igreja com 1.200 membros e ele descobriu que a igreja cresceu de nenéns que não cresciam. E ele levou anos com aquela igreja de infantis, ele vivia trocando fraldas e dando mamadeira o tempo todo, porque as pessoas não evoluíam. Aí ele disse: alguma coisa está errada. E o que está errado realmente está, porque gente que não cresce nas suas emoções
e no seu desenvolvimento de relacionamento, alguma coisa está errada com a sua conversão. Estes vivem continuamente sofrendo os traumas do vitimismo e parecem jamais conseguir a estatura de varão maduro. Pessoas que continuamente se sentem vítimas. Vejam o que fizeram comigo. Quando você observar, mesmo que veladamente, esta conversa, eu já encontrei isto em mim, esta coisa de você ficar numa posição de defesa, tentando se justificar, chamando atenção para outras pessoas, comentando, isto é nada mais e nada menos do que criancice. A criança, quando lhe tomam alguma coisa, ela bate o pé, ela sacode, pisoteia, grita, faz um escarcéu. Porque este é o mecanismo de criança. Quando eu era criança, agia como criança. Mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com essas coisas de criança. Às vezes você olha para a cara da pessoa, ele está emburrado. Está emburrado por quê? Porque me esqueceram. Porque não lembraram de mim no dia do meu aniversário. Porque não me disseram Feliz Natal e próspero Ano Novo. Porque não fizeram alguma coisa comigo. É uma eterna criancinha. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 12. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Adultos, maduros. Quanta gente que usa roupa de adultos vive emocionalmente como uma criança. É assustador o número dos pigmeus éticos que se sentem feridos e embirrados por qualquer coisa, que se ofendem no menor toque, que cobram e exigem os seus direitos a todo instante e que jamais se mostram descontraídos e aliviados para a vida. Pessoas que vivem o tempo todo tensas. Nunca celebram a alegria da vida que Deus nos dá. São contraídas. O tempo todo na defesa. Estão me expoliando. Estão me tirando alguma coisa. A irmã Diva Bulgakov me traduziu um artigo que saiu no Miami Herald de 1990 sobre problemas cardíacos e ódio ou hostilidade, em que os cientistas fizeram um trabalho muito interessante sobre dois grupos, eles chamam de grupo A e grupo B. O grupo A é aquele que tem mais propensão a ser atacado de problemas cardíacos. E uma das características deste grupo A é, por exemplo, quando está ali no supermercado, aquela caixa que diz assim, não mais de 10 volumes, aquela caixa ligeira que você passa rápido. Você olha e encontra um indivíduo que tem uma sacola maior que 10 volumes e você começa a ficar irritado por dentro. Por que ele está naquela fila? Não é? Fica nervoso. Ou quando o indivíduo passa e fica dirigindo, e eu às vezes olho isto e me irrita, aquele carro que vai devagar na frente, cozinhando você com fogo morno, não é? É o indivíduo que vive contraído, que não pode permitir que o outro passe na sua frente na fila do banco, porque é um aproveitador e você não pode ser roubado em nada. Estou aqui desde tantas horas, por que ele passou na frente?
irritado, nervoso, não goza da vida, sempre pequeno, ofende-se no menor momento, por qualquer coisinha que acontece, já está brigando consigo mesmo. Criança. Contudo, o mais apavorante é perceber a infantilidade nas pessoas que se declaram renascidas. Aqui nós estamos falando genericamente, mas estes renascidos, já há algum tempo, aqueles que deviam se encontrar num estágio evolutivo bem mais avançado e que continuam precisando de cuidados primários. Vale a pena a gente ler Hebreus capítulo 5, versos 12 e 13. Que a gente pudesse ler aqui cada palavra dessa meditando. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Criança. Se fosse pelo menos criança feliz que vive a cantar, mas é criança embirrada que vive a amuar. Isso aí é uma coisa tremenda. É lamentável constatar o exíguo desenvolvimento moral e espiritual de crentes velhos. O apóstolo Paulo deplorou a atitude imatura dos membros da igreja de Corinto quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isto. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Vocês já deviam estar progredindo e ainda estão aí com este sentimentinho de inveja. Com inveja daquele que progride. Com inveja daquele que evolui mais. Um dos homens que eu tenho profunda admiração por ele é João Batista. João Batista, ele olhava e dizia assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não disse convém que eu diminua para que ele cresça, porque aí é um grande perigo. O perigo é você se rebaixar para fazer ele crescer. Não, convém que ele cresça. Se ele crescer, eu diminuo. E fico muito satisfeito em ser diminuído. Vocês sabem, a palavra de Deus nos diz aqui num texto de Tiago capítulo 3. Ele faz uma pergunta no versículo 13. Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Então ele responde dizendo: mostre pelo seu bom procedimento as suas obras
em mansidão de sabedoria. Mansidão, lembre-se bem de um cavalo manso. É força controlada. Ele tem toda a força, mas está controlado. Um cavalo chucro é aquele que tem toda a força e esperneia, e salta, e pula, e briga. O cavalo manso é aquele que tem a mesma força, mas aquela força está controlada. Mansidão. Depois ele responde: mas, se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Onde houver inveja e sentimento faccioso ou sentimento de contenda. Quem vive contendendo, o que é contender? O que é contender? Discutir, brigar por direitos. Essa ideia é satânica. Isso não deixa a pessoa evoluir. É profundamente lastimável constatar a mesquinharia e o acanhamento ético nos relacionamentos dos crentes. Crente velho, já devia estar com uma atitude madura, está aí, infantil. A vontade de dar uma surra, né? Pegar assim e dizer: escuta uma coisa, gente, será que não amadurece? Na psicologia, há aquelas criançonas barbadas, cabelo branco, criançona que nunca cresceu, mas depois que morre com Cristo, devia pelo menos crescer. Será que isso não tem cura? Embirrado. Outro dia eu olhei para uma pessoa aqui na nossa comunidade e está fugindo de mim com a cara assim. Vou pegar ele qualquer hora dessa aí, dar um esfregão e dizer: que negócio é esse, cara? Que imaturidade é esta? Que falta de tempero e de equilíbrio é esse que fica aí com essa cara de maracujá de gaveta? Quando vemos crentes à cata de deferência, sabe o que é deferência? Sabe o que é deferência? Não é diferença, não. É consideração, de anfangatê. Você sabe o que é anfangatê? É esse cuidado especial de passar a mão, hein? Cafuné. Eu sou especial. Ainda que seja invisível, ainda que seja visível e patente, e que se magoa, ainda que não esteja visível e patente, uma coisa que está lá dentro, as pessoas não estão considerando, e que se magoa quando não recebe a atenção que supõe merecedor. Quando percebemos as críticas veladas ou as murmurações insinuantes que refletem o amargor de um coração prisioneiro, temos que levantar certas questões e suspeitar de sua verdadeira libertação. Eu quero pisar bem duro aqui. Eu não quero ficar pensando em coisas assim na superfície. Mas se o médico fez uma operação para tirar a parte necrosada e ficou um pedacinho, aquilo vai prejudicar.
E se ficou um pedacinho de coisinha que fica amuando este indivíduo, que fica aí com a cara ruim, com o coração ressentido, e fazendo-se de ferido, e fazendo-se de magoado, alguma coisa precisa acontecer. Não vamos ficar brincando com isto, porque isto vai estragar. A Bíblia mostra que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Agora ela mostra também que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Inveja é pecado? E quem vive na inveja, vive o quê? Vive escravo do pecado. Foi liberto? E quem vive, o indivíduo que vive mágoa é pecado? Mágoa é pecado? E adoece. E quem vive magoado? E você vai pensar que você vai viver nessa vida sem levar trancos? Você vai pensar que você vai viver nessa vida sem ser esquecido? Você vai pensar que você vai viver nessa vida sem ser desprezado? Você está pensando que existe isso? E vai ser desprezado pela pessoa que você mais se estima. E aí você vai ficar com o quê? Deixando nascer a tiririca. É assim? Eu sei que no meu jardim lá em casa nasce tiririca. Mas o meu especialista em tiririca não está aqui hoje. É o Benedito. Benedito está cheio de tiririca lá em casa. Aí ele senta lá com uma faca e vai lá e vai na batata e tira a tiririca. E um especialista em amargura é Jesus. E eu tenho que viver em amargura com a cara aí enfesada? Como é que é nova criatura e ficar com essa atitude aí de emburrado? Não me deu atenção. No dia 31, na hora de parabéns, de abraços, não me abraçaram. E sai da igreja assim, todo aquele mocoronga. Não é possível termos uma pessoa liberta do pecado que vive continuamente debaixo de seus vis e servis sentimentos de escravatura emocional. Alguém que se encontra acre e acidulado em virtude de ter sido esquecido ou deixado de lado, precisa avaliar a sua real experiência de regeneração. Estes azedos, que não sabem botar açúcar no limão, de fazer a limonada, mas que vivem sempre ácidos, em vez de ter um motivo de alegria, tem motivo de tristeza e ficam aí a vida toda. Coitado de mim, coitado. É mesmo, coitado. É mesmo. Eu estou falando isso bem alto, que é para eu também escutar. Entendeu? Porque eu não quero viver o dia de hoje, porque a única coisa que eu tenho para viver é o dia de hoje que Deus me deu. E este é o dia que o Senhor me deu. Regozijemo-nos e nos alegremos nele, de uma maneira olhando para trás e fixado nas coisas de trás, porque senão nós viramos a mulher de Ló. E o que a mulher de Ló ficou? E o que é a estátua de sal? Estéril. Sal não nasce nada. Estéril. Você sabe o que aconteceu com Dona Mical? Você sabe quem é Dona Mical? Hein? A mulher de quem? Davi. O que aconteceu com Dona Mical? Viveu estéril. Sabe por quê? Você não sabe por quê? Porque era azeda. A Nésia está respondendo dali. Azeda. Sabe o quê? Quando o rei Davi pulava e vinha a arca do Senhor e ele pulando com uma roupa que ele não devia estar usando, que era a roupa do sacerdote, mas ele usou. A roupa subia demais e aparecia o pejo do rei. Ela o desprezou no seu coração e criticou, porque ela era uma azeda.
E Deus a tornou estéril, porque estéreis são todos esses críticos mordazes, ressentidos e amargurados, que vivem a vida toda olhando para trás. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. É limpeza de coração. Não vive e não deixa os outros viverem, porque a amargura não só é para o indivíduo, como ela contamina o meio ambiente. Um marido amargurado, quem é que aguenta viver com essa troca? Uma mulher amargurada, quem aguenta viver? Os filhos ficam tudo amargurados. Não é possível ser um cristão verdadeiro e continuar nutrindo esses tolos sentimentos de azedume, em virtude dos problemas naturais desta vida. Naturais. Vamos ser esquecidos, vamos ser desprezados, vamos ser xingados, vamos ser achincalhados, vamos ser menosprezados, vamos ser pisoteados, mas isso faz parte desta vida. E aleluia por isso. E eu não sou nenhum masoquista. Enquanto estivermos neste corpo e habitarmos este mundo, teremos as tribulações mais duras e injustas. Entretanto, o nosso caráter cristão será definido pelo equilíbrio moral e maturidade espiritual que transparece da vida de Cristo em nós. Eu nunca vi Jesus ficando ressentido com nada. Vamos ler Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O varão maduro, que não se desequilibra com nada. Todo aquele que fica alimentando os seus caprichos e birras particulares, agastadiço em razão das trombadas consequentes deste velho mundo do pecado, carece examinar em profundidade as suas bases em relação ao seu novo nascimento. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ser cristão autêntico e sadio é ser cheio da vida e caráter de Cristo. E estar identificado com a vida de Cristo significa estar crescendo em equilíbrio e maturidade emocional. Não podemos admitir um genuíno cristão deformado, com marcas de um espírito crítico e reclamador, que se irrita, obstinado pelas desconsiderações e se melindra magoado no porão da sua memória, ô memória maldita. Você precisa começar a gozar de uma coisa, você e eu, chamada amnésia espiritual. Amnésia significa esquecimento. Você me deu um chute na canela no jogo da vida e eu preciso aprender aquele comportamento daqueles dois árabes, aqueles dois sheiks árabes que viajavam pelo deserto com as suas caravanas, e um deles deu um tapa de irritação no rosto do outro. Então, aquele que recebeu o tapa no rosto, chamou o secretário dele e disse: escreve aqui na areia, Abud bateu no rosto de Salim. O secretário foi e escreveu na areia do deserto: Abud bateu no rosto de Salim. Viajaram lá pela adiante.
O Abude fez um benefício muito grande ao Salim. O livrou de alguma coisa e ele disse, agora chamou o secretário e disse, esculpe na pedra. Crava na pedra. Abude beneficiou Salim. Mandou marcar o dia. O dia lá também foi marcado e aqui também. E o secretário, quando estava esculpindo na pedra, virou-se e disse para Salim, eu não entendo o senhor. No dia que Abude lhe deu um tapa na cara, você mandou colocar na areia. E no dia que você recebeu um benefício dele, você mandou botar na pedra. Disse, você não entende, mas é para que essa história fique bem assim. Aquilo que ele me fez de mal, o vento vai apagar. E aquilo que ele fez de bem, eu não posso me esquecer nunca. Eu tenho que ter uma mente grata. Isto é uma lenda, é uma história, mas essa história tem um fundo moral muito grande. Isso me faz pensar que Salim era um homem cristão. Era um homem maduro. Era um homem que tinha o caráter de Cristo. Você me fez um mal, e Jesus levanta-se ali na cruz, depois de todo o mal que lhe fizeram, e diz assim, Pai, o Senhor faz a sua parte, que a minha parte eu já fiz. Perdoa-lhes porque eu já os perdoei. Isto traz uma saúde para o espírito, isso traz uma maturidade, um equilíbrio, que ninguém pode avaliar o tanto. Vamos ler juntos Gálatas capítulo 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Eu vou me vingar porque você me fez isto. O ácido mais destrutivo do mundo encontra-se numa alma amarga. Você não sabe o que uma pessoa, você sabe, o que uma pessoa amarga pode fazer num relacionamento. Eu tenho visto algumas coisas que eu fico olhando a história destas famílias, em que nós temos uma mulher amargurada, um homem amargurado e as consequências destes filhos. Hebreus 12, 15 fala sobre a atitude de Esaú, que está por trás ali, a atitude de Esaú, que era um homem amargurado de espírito, era um homem que acabou, nunca conseguiu perdoar o seu irmão Jacó pelas coisas que ele fez. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Uma raizinha de amargura vai contaminar muitos. Está escrito, né? Esse texto vai mostrando mais para baixo que Esaú depois com lágrimas, porque o amargurado é muito chorão. Mas é choro de remorso, não é choro de arrependimento. Ele sempre que lembra da amargura, do fato que foi feito, ele fica irritado, o sangue sobe. Eu estou falando de uma amnésia divina, de fazer, não significa que a memória perdeu, mas significa que o ácido, que o azedume foi embora. Posso me lembrar daquela coisa feia que você me fez, daquela coisa ruim que você me disse, de uma maneira tranquila e perdoadora. Ser escravo dos rudimentos deste mundo e prisioneiro de uma memória azeda, que vive remexendo o seu passado e escarafunchando as suas lembranças doloridas, é um estágio lamentável de uma alma deformada. Quem vive no lixo vai encontrar muita sujeira. Eu disse para minha esposa outro dia que nós vamos construir uma casa, que eu não quero quartinho de bagunça. Eu não quero lugar para guardar entulho. Porque a gente fica guardando
quinquilharia para um dia futuro e ele nunca aparece. E eu não quero também viver guardando porcaria. Se você me fez alguma coisa, fique sabendo de antemão que você está perdoado. No dia 31 para 1º, nós estávamos no acampamento e uma pessoa disse: Pastor Glenn, eu queria lhe pedir perdão, porque outro dia eu fiquei muito chateado com o senhor, porque o senhor não foi me visitar. Eu estive doente, o senhor não me foi me visitar. Também não dou dizer resposta se está perdoado, não, porque já está perdoado, e porque está perdoado, eu nem quero nem tomar assunto. Fiquei irritado. Isso é infantilidade da parte dela e é infantilidade da parte de qualquer pessoa que se acha esquecido. É infantilidade. Não é possível se progredir na vida cristã quando se tem uma mente suscetível, escrupulosa e ressentida, que se ofende e amua, escandalizando-se com as realidades contrárias e difíceis que se interpõem no nosso caminhar. Todo esse mimo é fruto de um ego supervalorizado que ainda não sofreu o golpe fatal da cruz de Cristo. Fica tudo mimoso. Não mexe em mim, que eu tenho uma casa de maribondo aqui dentro que espora tudo. Pois para acabar com essa casa de maribondo, precisa começar a fazer a oração do católico anônimo da Idade Média: Senhor, livra-me do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser apreciado, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser esquecido, do medo de ser colocado de lado. Livra-me, Senhor, destas coisas, tanto do desejo do lado positivo como do medo do lado negativo, para que eu viva, vamos dizer assim, de bermudas. Viver de bermuda é viver não formal. Estou ansioso para ir para a praia agora e botar bermuda e chinelão, né? Viver à vontade, viver descontraído, não viver tão formalizado, engravatado. Eu estou falando aqui de emoções. Vamos ler Gálatas 4:1. Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O menino é sempre servo. Servo de caprichos, servo de emoções. É aquela criançona tola que não evolui. O melindroso e amargurado é escravo, subalterno dos sentimentos mais deprimentes. Ele se encosta numa atitude ferida e nutre todas as formas medíocres de sentimentos defensivos, que o torna em um coitado, vítima de perseguições injustas, levadas a efeito por pessoas insensíveis. Você já viu a conversa do defensivo, como ela é? Flecha, dardos, alfinetes, punhais, para tudo quanto é lado. Você fala e aquilo ali está armado que só ouriço cacheiro, porco espinho. Aquilo ali é um negócio assim, não encosta que vai farpas para tudo quanto é lado. Descontraia. Pede para fazer uma enxosada, dá umas ou uma lixada nesse negócio aqui. Oh Deus, me alisa, para eu não viver tão ríspido e tão na defensiva. Uma oração que Deus tem me colocado no coração, que até não sei orar, mas é disso: faze-me descontraído e nunca defensivo. Eu sei que ele começou uma boa obra em mim, ele vai acabar. Mas esses melindrosos, gente, eu ainda não aprendi a ter paciência com eles, viu? Melindro por tudo quanto é coisa. Fica na ponta do dedo. A pessoa que sente-se desamparado, cobra penalizadamente todo tipo de atenção.
Eu tenho visto isso aqui, às vezes assim. A gente precisa ressaltar os visitantes. Ressaltar para quê? Não, ele chegou aqui, ele precisa chamar o nome do visitante. Os visitantes fiquem em pé. Para quê? Você está aqui para se exibir ou está aqui para adorar a Deus? Não, mas isso é bom para o ego. É bom para o ego, sim. Mas aqui não é lugar de ego, não. Aqui é lugar de Cristo. Mas isso assim faz com que as pessoas fiquem feridas. Se ficar ferida, precisa ser sarada. E o lugar de sarar é pelas pisaduras de Jesus. Parar com esses negócios assim. Oh, não me chamaram. Não me chamaram e você não foi. Por que você não foi? Sobe na carroceria. Vai de carona atrás. E feliz. Não, mas eu só vou se for na boleia. Pois é. É isso aí que está fazendo mal. É essa boleia. Está bulindo com você. Vai atrás de carona de pingente, pendurado e feliz, aleluia, que eu também peguei aqui a pontinha. Mas você é um oferecido, mas eu sou um grato. Peguei uma ponga. Lembrei desse nome que fazia tempo que estava lá, ponga, isso é lá do Nordeste. Transformar-se num crítico mordaz que deixa escorregar pelo canto da boca o veneno mortal da autocomiseração. A conversa tem o veneno dos Borgias, o veneno da pornocracia, da prostituição papal da Idade Média, onde as meretrizes fizeram com que os seus filhos se tornassem papas. O veneno desta linguagem sórdida e deformada que aniquila os relacionamentos. Isto não é atitude de gente regenerada. Comiseração. Você sabe o que é comiseração, doutor Paulo? Autocomiseração. Sentimento de dó da gente mesmo, não é nem de ré. Podia ser dó-ré. Mas é um sentimento de dó. Coitado. Aí fica tudo doente. E se adoecesse sozinho ainda ia ser bom. Mas adoece todo mundo que está por perto. O que eu fico mais intrigado com o bêbado é que se ele morresse sozinho no carro ainda ia bem. Mas é que ele mata os outros. Meu sogro foi embora por causa de um médico bêbado que abarroou o carro. E foi ele, a mulher dele e o filho que estava na barriga. E foi meu sogro, que não tinha nada a ver com isso. E o que é amargurado, o pior, é que vai todo mundo que está por lado. É todo mundo que está do lado. É no serviço, são os amigos. Todo mundo fica sofrendo. Estes melindres que você não sabe como é que anda com ele, pisando em ovos. Não, cuidado que aquele ali é uma casca d'ovos. Aquilo ali é um negócio, é uma flor, é uma pétala de aquela rosa branca, como é que chama? Camélia. Que não pode tocar, que fica preta. Aquilo ali é uma suscetibilidade. Não, gente, será que não acaba isso não? Não amadurece isso não? É esta sensibilidade à flor da pele. O pilerete é a mesma coisa que pivete ou pequenininho. É tão miúdo que em seus sentimentos, que não suporta o volume de uma sombra projetada em seu caminho. Se sombra faz volume, você imagina. O indivíduo que fica com medo dos fantasmas, daqueles que se projetam. E com ciúme, com inveja. Vive sempre se valorizando. Se você fala da comida, eu comi uma comida lá na casa de fulana que estava uma delícia. Aí a pessoa começa a dizer, eu faço um pão que é uma beleza. Aí você diz assim, eu andei com um indivíduo que dirigia muito calmamente. Ah, meu marido é uma beleza para dirigir. Você sabe que isto, eu estou usando coisas bem rudimentares, mas isso tem sempre uma coisa. Não posso admitir que exista alguém mais belo do que eu no reino dos 7 anões.
Fala de si e de suas lindas realizações do passado. Isto tudo é sensibilidade. Quando eu era, quando eu fiz, quando eu fui. É o tempo todo voltado para trás. O prestígio está frequentemente ligado às suas atividades. Fui eu que consegui. Eu exerci um trabalho de importância perante o gerente, consegui, e fui eu que falei, fui eu que disse. Isso tudo é chamando a atenção. Tudo o que faz ou fez merece a maior e mais nítida consideração. Os outros são, na verdade, aproveitadores dos seus talentos. É o piloto do tubarão, que come os restos que o tubarão come, e ele vai atrás pegando as migalhas. E a sua reputação vive na vitrine, sendo propagada. Você sabe que eu estou aqui há 20 anos nesta igreja e temos aqui um grande ministério. O palco é sempre da criança emocional. Criança gosta de palco. Já viu o neném? Quando você bota ele em cima da mesa, todo mundo na casa fica em volta, como ele chama a atenção. Aí ele diz assim: é meu o reino. Não é teu o reino, é meu. Aí ele chama e começa. Criança gosta de atenção e chama atenção. E o pior é marmanjo. Barbado e cabelo branco. Eu não vou dizer barbada, mas embatonizada, rugiada e maquiada para cobrir as rugas que já estão tomando conta, mas amargurada, chamando atenção. Dança baiana. O palco é coisa de criança, e quando o seu papel de ator principal não está atraindo toda a atenção, ele busca reforços no exibicionismo mais notável para ganhar apreço na estima da plateia. De vez em quando a gente vê na televisão uma briga de um ator com outro, de uma atriz com outra. É aquela que está mais em evidência, e uma chama atenção mais, aí a outra. Esses monstros do teatro, como, não vou dizer os nomes não, esses monstros aí. Aí de vez em quando um briga com o outro. Eu já vi que coisa de talento dá muita briga. Coisa de talento. Por isso música é o lugar mais terrível na igreja, é música. Música dá tanto problema, porque os músicos são talentosos e nunca pode admitir que o outro é melhor músico do que eu. Fica sempre aquelas coisas. Coisa de coral, coisa de conjunto, coisa de expert, de virtuoso. Tem tanto problema. E a gente chama a atenção e faz aquela coisa. Vejam o que fizeram comigo. Viajei de tão longe e não tive a acolhida que merecia. Fiz tanto e não recebi os elogios que me eram devidos. Às vezes, gente, isso não é verbalizado. A gente não tem coragem de verbalizar porque é muito mesquinho. Mas é enmascarado. Fica na máscara da face. Fica na cara do emburrado. Repara, e ele sempre está na defesa. Onde estão os meus troféus? Não gosto daquela comunidade, pois lá ninguém me aclama. Não recebo os louvores correspondentes aos meus préstimos. Tudo isto, às vezes, é muito velado, mas acaba transparecendo no semblante descaído, na inveja contida e na linguagem apimentada ou na conduta reservada. Você repara quando o indivíduo se tranca e some. Ele se tranca e some. Sumiu por quê? Por que sumiu? Porque está magoado. Magoado por quê?
Porque alguma coisa aconteceu. Aconteceu o quê? Mexeram com os meus brios. Me deixaram de lado. Não fizeram o que eu queria. Não me deram o que eu merecia. Aí vai e some. Repara. Dá uma volta assim na sua memória e talvez no seu próprio comportamento, se não já aconteceu isso. Eu volto a lembrar aquele dia que eu estava com meu sogro numa das ruas do Rio de Janeiro, esquina da rua Rio Branco, da Avenida Rio Branco com a Getúlio Vargas. Me lembro como hoje, estávamos debaixo de um edifício na Marquise e um pastor, amigo do meu sogro, ia assim, arrastando os pés. E o meu sogro chegou e disse: ô pastor fulano, como vai o senhor? Eu disse: ô Jader, o que fizeram comigo, Jader. 40 anos trabalhando na denominação, 40 anos, e o que fizeram comigo me desprezaram. Eu estava trabalhando para o Senhor, e o que eles fizeram comigo? Se fosse para o Senhor, ele não estava triste. Porque se foi isso que o Senhor quis dar para ele, bendito seja o que o Senhor me deu. E se ele estava triste, porque não era para o Senhor, era para os homens, e já que os homens não me fizeram o que eu achava que merecia, então eu vou ficar ressentido. Ficar aquele espírito reservado. Gente, isto é tão sério, Não vou fazer nada para atrapalhar, mas também não vou fazer nada para ajudar. Ô amarguradão, como vai você? Não, eu não estou atrapalhando. Mas já está sofrendo por causa da coisa. Isso falta maturidade. Isso falta mudança. Isso falta evolução. Isso falta transformação. Não é porque você que agora está com o bastão que eu vou agora menor. Não, vamos embora. Vamos tocar para frente. Eu uma vez pensava assim: quando eu deixar de ser pastor desta igreja, se eu morar aqui em Londrina, eu não vou continuar como membro da igreja. Eu disse: isto aqui é atitude de ressentimento. Eu vou continuar e vou ajudar no silêncio ou de uma outra maneira o pastor que ficar lá. Mas ajudar no sentido de que ele progrida e calado. Não dou opinião, que me perguntaram, não é o pastor da igreja, mas que vou ajudar, vou. Porque é uma atitude muito presunçosa de que você vai ficar naquela postura de, não, vou sair que é para não atrapalhar. Vamos aqui para Hebreus 5:14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A estatura da maturidade cristã é uma qualidade equilibrada da vida de Cristo na nova criatura. E é uma qualidade que evolui. Meus amados, nós precisamos ganhar a dimensão dessa estatura. E na prática, começar a exercer isso na prática. Alguém lhe ofendeu? Perdoa-o. Alguém lhe deixou de escanteio? Saiba que este é um bom lugar. E louve a Deus por isto. Aprenda a gratidão. Não saia por aí fazendo-se de vítima, porque isso não vai lhe ajudar em nada. Pelo contrário, vai lhe atrapalhar a vida. Você não é o centro da história. Você não é o sol em que a terra gravita em torno de você. Você é um zero, abaixo de zero, à esquerda de zero. Cristo é tudo. E se Cristo é tudo, você não tem que ficar nem um pouco ressentido com nada. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Amém?